quando eu ia, eu falava, nossa, hoje ele vai me dar alta. Que o médico carimbou lá mais 4 meses, eu saí revoltada da sala. Eu falei assim, não posso. Eu nem conhecia de leis, eu nem conhecia da reabilitação, eu não sabia de nada. Eu saí de lá e falei assim, eu quero conversar com o advogado, eu quero conversar com o assistente social. Eu tinha indicação, na verdade, para aposentadoria. O médico perito do INSS falou, ó, nesse momento, você tem 2 opções. Ou você volta a trabalhar segunda-feira no caixa, ou você está aposentado. Eu não posso voltar segunda-feira a trabalhar porque eu não tenho condição. Mas eu também não quero aposentar. Aí eu falei, mas como não quer aposentar? Assim, a maioria acho que quer, né? Eu falei, não, eu não quero. Então o senhor não pode me encaminhar para o CRB, que é o Centro de Reabilitação lá do INSS. Aí ele falou assim, olha, você tem certeza que é isso que você quer? É isso que eu quero. Então eu vou te encaminhar, vou abrir uma exceção e vou encaminhar. E foi assim que eu fui para o CRP para reabilitação. Eu fui ao médico da prefeitura, mas ele não falou nada que podia ser uma doença ocupacional. Então aquilo foi se estendendo. E lá no ISAT me disseram que havia um serviço de reabilitação. Aí me passaram para o serviço de reabilitação e eu fiquei 3 anos afastada. Mas eu sempre quis voltar a trabalhar. Eu percebo aqui que o reabilitado ele tem grande interesse em voltar. A grande maioria, tem exceções, claro, mas a grande maioria não quer ficar com aposentado por invalidez e aí tentando fazer bico fora. Não. Faz parte até de vencer o que aconteceu com ela retornar para o mercado de trabalho, faz parte da dignidade dela. Então a gente vê pessoas que chegam em pé, eu quero passar por esse processo, eu quero vencer, eu quero superar, eu quero progredir na vida, eu tenho família, eu tenho filhos para criar, eu não quero ficar na situação que eu estou. Então o nosso trabalho é resgatar o que ele pode e aí também identificar um outro projeto profissional. Já teve caso nessa mesa aqui, o empresário, o representante da empresa, chegar e falar, não, pode fazer para qualquer coisa, que eu deixo ele 1 ano, ele vai ficando lá, eu pago o salário. Agora, a vida é só aquele 1 ano, e quando esse profissional terminar a estabilidade, ele vai ser mandado embora, com interesse, ele vai ser mandado embora, e ele vai para a vida profissional. Para fazer o quê? Devido a esse tipo de procedimento, a minha vida começou a cair, ou seja, ficar como se eu tivesse só... É como se você pegasse um ônibus no centro da cidade, chegasse no ponto final, e naquele ponto final você não tivesse mais origem na sua vida. Assim eu comecei a fazer com que a minha vida fosse ficar debilitada em tudo aquilo que eu gostaria de fazer, por uma fatalidade, o meu sonho não fosse mais realizado. Dependendo dessa empresa e da receptividade dela, de às vezes fazer uma coisa mais legal, né? Dependendo do posto, se a pessoa às vezes tem um nível de escolaridade, você pode propiciar um curso técnico, ou seja, você melhora até a nível de aspiração profissional, você pode ter isso. Você não está lidando simplesmente com o físico do indivíduo, você está lidando com um todo. E esse físico traumatizado, esse físico adoecido, ele também está adoecido psíquico, sócio, economicamente, e a gente tem que resgatá-lo, sabe, reabilitá-lo para trazer de novo para o mercado de trabalho. Assim foi. Passou 1 mês, passou 2, passaram 6, 8, 10, fiquei lá 1 ano e meio. E aí, quando chegou o dia de voltar mesmo, aí foram mais 6 meses em processo, assim, né, aqui na Caixa, vendo qual seria mesmo o serviço que ia dar para fazer. Porque Caixa, digitação, eu já sabia que não ia ser. Então, aí eu fiquei 6 meses. Tudo que eu via que ia prestar, que ia dar para eu fazer, eu pedia para colocar na pauta, pedia para colocar. E aí eles foram tecendo aquilo junto comigo, entendeu? Então, assim, eu fui muito abençoada em termos de os profissionais estavam acompanhando até ali, falar, é isso que deve fazer, é aquilo, não, isso aí não deve fazer porque vai prejudicar em tal coisa, né? Então foi assim que foi acontecendo. Foi lá que eu comecei a aprender os meus primeiros passos. Entre eles, eu comecei a fazer uma locomoção, eu comecei a estudar o braille, eu entrava 8 horas da manhã e eu não tinha nem vontade mais de voltar a sair de lá. A sensação que eu tinha é que eu ia voltar para a escola e ficar à toa. E eu tive um acompanhamento. No primeiro ano, eles iam de 3 em 3 meses. E uma pessoa à escola sabia o que estava acontecendo. Aí depois passou de 6 até eu ter... Foi um acompanhamento muito grande.
primeiro esfacelamento da reabilitação profissional foi o não tratamento. Não quero dizer com isso que devesse continuar com aquela maquiagem paternalista. Não, fazer um tratamento correto, fazer uma avaliação correta para que o resto resto não no sentido de menosprezo, mas que o resto da equipe pudesse trabalhar, subsidiar a equipe, principalmente o setor de serviço social da reabilitação. Nós saímos do Centro de Reabilitação Profissional, o antigo CRP, que era uma instituição, era um centro grande, uma unidade grande, completa, com muitos profissionais, tinha o suporte, né, para avaliação de outros profissionais. Então, diminuiu, na medida que esse pessoal foi aposentando, não foi sendo substituído. Então, nós ficamos assim mais reduzido, o quadro da equipe técnica ficou mais reduzido. Com esse esfacelamento dos centros de reabilitação, que não foi só em Juiz de Fora, no Brasil inteiro, a situação da reabilitação foi se fechando. Ela estava num processo de esfacelamento, mas foi ficando hermética. Do ponto de vista da concepção da reforma, ela se circunscreve a um modelo que estava em voga nos anos 90, vinculado àquilo que veio a ser apelidado de consenso de Washington. Ou seja, o grande problema das sociedades latino-americanas é que tem um Estado grande demais, perdulário demais, ineficiente demais e que, portanto, reduzir o tamanho do Estado implicaria ter um Estado mais enxuto, mais ágil, mais eficiente. Obviamente não foi isso que se produziu, pelo contrário, uma série de iniciativas que fundamentalmente dependiam do Estado, não sendo feitas por ele, não foram feitas por ninguém, a lógica do mercado não dá conta de resolver muitos desses problemas, e se reduziu enormemente a presença estatal em áreas nas quais ele era a única garantia, o único fiador da Seguridade Social. Isso claramente teve repercussões, no caso brasileiro, a partir do governo Collor, mas se intensificando a partir do governo Fernando Henrique, no processo de reforma administrativa tocado fundamentalmente pelo ministro Bresser Pereira. Outra questão que a gente não pode deixar de lado é a questão legal, que a reabilitação profissional é prevista na legislação, tem recomendação da OIT, então tem todo um respaldo legal que não pode ser acabado com a reabilitação. O reabilitado e o deficiente qualificado, diz a lei, que ele tem o direito, né, à reserva de cotas. As empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a ter, por uma reserva legal, né, essas pessoas. Muita gente pensa apenas no deficiente, mas não é. A lei fala o reabilitado, inclusive essa cota foi dada no capítulo da reabilitação, lá da lei previdenciária, né? O reabilitado e o deficiente com qualificação têm direito a essa reserva de vaga. Hoje eu tenho condição de me fundamentar, me amparar nas leis e poder falar para a pessoa para procurar os direitos e mostrar para ela quais são esses direitos, ou às vezes, quando a pessoa é impedida de alguma coisa por falta de direito, poder esclarecer também o porquê que ela não foi contemplada com aqueles recursos. De modo geral, a nossa maior clientela são trabalhadores que trabalham com as mãos. Então, quem trabalha com as mãos vê naquilo o seu ganha-pão. Então, na medida em que acontece algum problema com as mãos, fica difícil ele imaginar assim, como é que eu vou produzir sem ser com as minhas mãos. Por isso que às vezes tem que ser uma mudança drástica. Eu vejo na reabilitação, essa mudança passa pela escolaridade, sempre. Tem que ter um upgrade na escolaridade, tá? E na qualificação profissional. É preciso você sair de um trabalho mais manual para um trabalho mais intelectual.